Hoje o nosso tema será docência em educação física, saberes e práticas pedagógicas na graduação. Esse tema aqui eu trabalhei baseando-se um pouquinho nos trabalhos da professora Selma Pimenta. É muito importante, muito legal, e ele vai trazer para a gente uma série de inquietações sobre o processo de formação na área da educação física. Mas a gente precisa entender um pouquinho antes o que é formar um professor, né? Que é um processo que não se caracteriza como sendo uma atividade burocrática, não é uma coisa estanque. Ela é uma atividade que exige conhecimentos, habilidades e atitudes que transcendam a condição técnico-mecânica. Então, é importante que o professor que venha a formar futuros professores tenha clareza disso. E no exercício da sua profissão enquanto docente, que eles entendam a necessidade de se avançar para além das questões técnico-burocráticas. A natureza do trabalho docente é ensinar como contribuição ao processo de humanização dos alunos historicamente situados. Ou seja, esses alunos vivem num tempo histórico que tem as suas particularidades e que necessita de ser entendida por parte do professor para que ele esteja sintonizado com seus interesses e necessidades. Estamos vivendo atualmente um momento muito específico sobre isso, a necessidade de entendermos como que a situação social, tanto econômica e política, quanto também das questões de saúde que hoje nós temos muito forte e que prescindem e que exigem que o professor esteja sintonizado para adaptar e organizar o seu ensino de acordo com essas novas demandas. Porque espera-se que na licenciatura, num processo de formação da licenciatura, se desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores. Estes aspectos fazem com que o professor transcenda aquilo que acabamos de dizer da perspectiva técnico-burocrática. Por quê? Porque precisamos possibilitar a eles permanentemente a construção dos seus saberes fazeres docentes a partir das necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano. Veja, se eu estou formando um professor, eu tenho que atribuir a ele competências e habilidades que sejam suficientes para que ele possa, dentro dos arranjos de ensino que ele venha a enfrentar, ele consiga utilizá-las da melhor forma possível e transcender aquela base que a gente tinha. Com isso eu avanço, com isso eu dou chances a esse aluno, a esse futuro professor, de reorganizar, rearranjar as situações das suas aulas para que ele possa atender às demandas sociais que estarão vigentes no seu momento histórico. Isso é muito importante. Mas, quando nós estamos falando desse processo de formação e de organização, é necessário que, enquanto docente, eu tenha clareza, primeiro, de qual é o conceito de educação quando eu estou propondo esse avanço no que diz respeito a uma formação do licenciado, a formação do professor. É entender a educação de uma forma bem mais ampla, bem mais abrangente no que diz respeito a favorecer ao seu futuro aluno condições da transcendência, né? E aí eu gostaria que vocês acompanhassem comigo essa referência, essa citação do professor Rainer Hildebrand Stranen, que cita assim: o que é educação? E aí ele nos responde: educação é uma parte da socialização geral, isto é, aquele setor de interações conscientes e socialmente regulamentadas, nas quais os jovens, no seu processo de desenvolvimento, é qualificado a aprender produtos culturais de uma sociedade e prosseguir no seu desenvolvimento. E nesse processo de qualificação, tornar-se uma pessoa independente e responsável. Veja, chamo a atenção para esse aspecto da independência e da responsabilidade. Vamos recordar um pouquinho a nossa história de vida e o quanto que o processo de ensino que nós vivenciamos nos possibilitou liberdade, independência, autonomia, responsabilidade. Por vezes, talvez não possamos aqui julgar ou pré-julgar todo o ensino, de que o ensino foi todo ele de um adestramento, um acúmulo de conceitos, um acúmulo de conhecimentos, e aí a gente ter que replicar esse tipo de coisa. Mas, fatalmente, o ensino foi muito forte nesse sentido, e que nos impossibilitou, por muito tempo, a liberdade e a independência frente àqueles conhecimentos.
A referência que eu acabo de trazer para vocês aqui é justamente ao oposto do que eu estou acabando de dizer, no sentido de proporcionar aos nossos futuros alunos e alunos que eles tenham, de acordo com o corpo de conhecimento que venhamos a selecionar, que eles consigam manipular esses conhecimentos e que eles consigam ter opiniões, proposições e até mesmo a mudança em relação a esses conhecimentos, mas que eles consigam reconhecer a importância disso para o seu cotidiano. E falando em reconhecer isso para o seu cotidiano, está prescindindo que o professor tenha que ter clareza sobre a importância dos conhecimentos que ele selecionou para serem trabalhados num processo formativo. E, atrelado a isso, nós temos como então nós podemos colocar isso avante? Que seria a finalidade da educação. Que a gente vai entender a finalidade da educação como uma ideia pedagógica básica de desenvolvimento da capacidade de ação. Ele ter autonomia na sua ação. Ele só vai ter autonomia na sua ação a partir do momento que ele dominar os conceitos que estão ali por detrás daquela ação que ele vai desenvolver. Isso é muito importante. Por isso, o professor precisa continuamente chamar a atenção para que eles possam entender o sentido e o significado do que está sendo tratado em suas aulas, para daí ele poder avançar e experimentar ao longo das vivências das suas aulas estratégias e formas de se colocar em ação aqueles conhecimentos que são ali apresentados, aqueles conceitos que são apresentados nas suas aulas. Então é importante que o professor, além dos conceitos, ele tenha uma variabilidade de aplicação dos conhecimentos que são ali trabalhados ao longo do seu processo de formação. E ao longo do processo de formação, nós estamos também falando na constituição da identidade desse futuro professor. Mas para eu trabalhar essa identidade desse futuro professor, eu não posso deixar de considerar todo o arranjo técnico-científico que vai me dar o suporte para o desenvolvimento da formação desse futuro professor. É muito importante que eu não posso, então, aqui falar numa condição de negar o conhecimento previamente estabelecido. Muito ao contrário, eles são muito importantes, não posso deixar de atendê-los e de dominar esses conhecimentos para, então, trabalhar num processo de formação. Por que isso? Para que essa ação, para que esse conteúdo todo que esse professor tem no seu processo formativo possa desenvolver nos futuros alunos a capacidade de investigar a própria atividade também. Então, quando eu estou aqui falando para investigar a própria atividade, eu estou também falando para o professor formador que ele precisa continuamente pensar nesse processo de autoanálise, de autofeedback, como eu tenho denominado nas minhas falas. É importante que esse professor faça um exercício que a gente tem feito já em longa data. Ou seja, pegue a sua aula, filme a sua aula, analise detalhadamente essa sua aula para que você possa se enxergar na ação. Você tem que sair da ação para enxergar como que ela se organiza, como que ela está estabilizada e qual foi o seu papel em toda ela. Esse momento de sair do locus, filmar, observar e analisar, vai lhe propiciar conhecimentos que são significativos para os avanços. Tanto um reconhecimento daquilo que você tem feito ao longo desse processo formativo, como também vai dar chance aos seus futuros alunos de entenderem como que essa ação foi organizada e para que ela foi organizada e como que ela vai interferir oportunamente nas suas vidas. Isso é muito legal. É uma experiência muito interessante, esse autofeedback a partir da sua análise da aula que você vem a fazer. Então, temos que ter clareza que a identidade não é um dado imutável, ok? Ela não é imutável. Você pode, dentro dessa lógica de formação, de reflexão, de análise, fazer com que o aluno tenha um amadurecimento significativo sobre aquela atuação que ele vem a ter. E a condição imutável, ela não é nem interna nem externa, ela sofre influência de tanto da parte interna quanto da parte externa. E ela pode ser adquirida ao longo desse processo formativo. E o professor formador tem uma influência muito grande nesse sentido.
né, de contribuir neste processo e nesse avanço do seu futuro professor para o qual ele está contribuindo na formação. Então, chegamos agora aos saberes da docência, com base muito no que a professora Pimenta nos apresenta, né, que é um complexo de conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que possibilitam a permanente construção dos seus saberes fazeres docentes. E ela nos apresenta 3 aspectos muito importantes e que nós vamos trabalhar um pouquinho a partir de agora sobre eles. A experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos. Vejam, a experiência, o primeiro item que nos é apresentado, ele é muito importante. É a biografia das pessoas com as quais nós estaremos trabalhando. Não se esqueça que você também tem que considerar a sua biografia no processo de formação. Ela é muito importante e ela tem uma influência muito forte na sua forma de trabalhar as suas aulas. Você, por vezes, pode até nem prestar atenção ou considerar isso num primeiro momento, mas faça uma análise depois daquela experiência que eu acabei de dizer para vocês, para que vocês filmem as suas aulas, que vocês apresentem as suas aulas. Se você não tem ali parte ou alguns jeitos, alguma forma, alguma exposição, posicionamentos, forma de apresentar um conteúdo de que você teve na sua formação básica lá, desde a tua pré-escola até a tua universidade. Inconscientemente, nós utilizamos isso. Inconscientemente, nós utilizamos. Por vezes até negamos, mas a gente utiliza. O que eu estou somente chamando a atenção de todos é que essa experiência deve ser considerada num processo formativo. E o professor, ao trabalhar com seus alunos, ele precisa se preocupar com essa questão de resgatar dos seus alunos as suas experiências para que eles possam contribuir na forma de se enxergar o conhecimento que está sendo trabalhado naquele momento. Primeiramente, mas antes de tudo isso, a gente precisa, quem são os nossos alunos? Quem são essas crianças ou esses jovens que estão conosco num processo formativo? De onde eles vêm? O que vivenciaram no ensino? Quais foram as vivências positivas, as vivências negativas? Isso traz um caldo para o processo formativo que é muito legal. Vocês precisam considerar essas questões naquilo que vocês estarão discutindo com eles e nos procedimentos que vocês venham a arranjar nesse processo formativo. Como que eles analisam os professores que tiveram e quais foram os professores de destaque e quais foram os professores que eles jamais gostariam de estar repetindo em suas futuras ações didático-pedagógicas. O que os levou a partir para um processo da docência, por exemplo, né? O que significa atuar na docência? Isso é muito importante nós termos clareza para que também possamos sintonizar, porque a nossa experiência já nos aponta também que nós tivemos muitos alunos que estavam lá, caíram de paraquedas dentro do processo de formação da linha do licenciado, que a hora que foram descobrir, já estavam lá no final do curso e aí ficaram totalmente frustrados. Mas é importante que eles, já no início de um processo formativo, também tenham a consciência, que comecem a falar, comecem a discutir, se propor e apresentar as suas vivências para também considerarem como que esse processo tem sido feito e como que ele tem sido, se é significativo ou não, e como que eles vão considerar também para a sua futura atuação profissional. Uma outra questão muito legal dentro dessa lógica da busca da experiência é que eles vão passar de papel de aluno para professor. O que isso significa? Então, resgatar isso tudo com eles é muito legal. Vale a pena o professor se preocupar com essa busca da realidade. Eu estou dando um exemplo apenas num processo para a formação do licenciado. Mas o professor lá na escola, ele vai buscar as crianças e saber o que as crianças fazem, como que elas fazem, quais são as vontades, seus interesses. Não que o professor vá mudar todo o seu conteúdo para atender a isso, mas é importante que haja uma consideração nessa experiência, né? O olhar das crianças ou dos jovens sobre o objeto de estudo que está sendo utilizado. A gente faz sempre uma metáfora quando se fala sobre isso das lentes, né? Bom, com que lentes você está enxergando esse conteúdo que eu estou apresentando a vocês?
E com que lentes os alunos enxergam esse conteúdo? Temos muitas diferenças. E um professor consciente, ele vai saber analisar as diversas visualizações desse objeto e aí reorganizar o seu conteúdo, alertar o aluno sobre por que ele enxerga de uma forma ou de outra forma. Então, isso tudo é muito importante. Para além da condição da experiência, e aprofundando um pouquinho mais, vocês têm que procurar saber assim, quais são as curiosidades desses alunos sobre a temática que está sendo trabalhada, quais são os interesses e as vontades desse grupo para que haja um equilíbrio e haja um atendimento também. Nós não temos falado o tempo todo aqui na importância de fazer com que se brilhe os olhos dos nossos alunos? Puxa vida, nada mais interessante do que esse aluno ter o interesse e enxergar o objeto de estudo que ele tem ali com uma utilidade, com um significado, com um sentido para ele. Então, temos que ter a clareza que esse é um aspecto muito importante, a experiência. Algo que, se nós formos analisar adequadamente todo um processo histórico, ela é muito pouco valorizada ou muito pouco utilizada ou reconhecida nos processos formativos. Mas a gente tem que superar essa lógica e avançar um pouquinho para que cheguemos e tenhamos uma condição de utilizar adequadamente as experiências das pessoas. Ela sem dúvida nenhuma, muito importante. Chegamos então no nosso segundo ponto, que são os conhecimentos. E de onde que parte esse conhecimento? Na atualidade, a gente tem aí uma gama de informações que circulam, né? Porque hoje esse mundo midiático que nós temos aqui, o que não faltam são informações, né? Inclusive as fakes, né? Então isso tudo a gente tem que considerar. Mas temos que partir da seguinte premissa. A informação é o primeiro estágio do conhecimento. Primeiro estágio, é o básico, é o raso, né? Então, se a gente for verificar hoje, os nossos alunos têm muitas informações. E aí eles se acham bambambam do processo porque têm as informações. Mas o quanto de veracidade, o quanto de importância essas informações carregam, né? E o quanto isso é significativo para o processo que se está utilizando. Mas a gente parte para um segundo estágio que o conhecimento implica de trabalhar com as informações, classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. Veja, nós vamos pegar as informações, a partir delas nós vamos trabalhar essas informações para dar um sentido e um significado a elas, mas com um arcabouço técnico-científico que seja consistente e que o ensino exige. E aí a gente vai para o terceiro estágio, que tem a ver com a inteligência, a consciência ou a sabedoria. Então, colocar isso em prática não é tão simples assim. Pegar o conhecimento, pegar a informação, traduzir essa informação e transformá-la em conhecimento e depois saber aplicá-la com sabedoria, adequada aos contextos com os quais nós estaremos interagindo. E aí eu gostaria de também chamar a atenção para essa referência do Edgar Morin, que ele nos aponta sobre a questão da inteligência. Veja que legal isso. A inteligência tem a ver com a arte de vincular conhecimento de maneira útil e pertinente, isto é, de produzir novas formas de progresso e desenvolvimento. Consciência e sabedoria envolvem reflexão, ou seja, capacidade de produzir novas formas de existência, de humanização. Vejam, inteligência não é simplesmente você se achar o bambambam do processo, você tem que saber adequadamente como colocar os conhecimentos com os quais você interage, né? E saber aplicar de forma produtiva na sociedade. Esse produtiva no sentido da melhoria, da qualidade de vida de todo mundo, no sentido da humanização. Isso aqui é muito importante dentro dessa lógica do conhecimento. E dominar conhecimento significa transcender a condição de sensação. É ter condições de poder opinar, julgar e transformá-lo com o qual se lida, com esse conhecimento com o qual se lida. Veja, essa já é uma vertente mais da linha marxista que eu trouxe para vocês aqui. Quando é que a gente sente que domina determinado conhecimento? Não é verdade o que acabei de apresentar aqui a vocês? Que, poxa vida,
eu vou me sentir seguro e satisfeito com a condição do conhecimento que eu estou trabalhando a partir do momento que eu consiga ter uma opinião sobre ele, que eu consiga ter julgamento sobre esse conhecimento e consiga transformá-lo. Eu brinco também com essa referência, que assim, é como se eu pegasse o conhecimento, destrinchasse todo ele, e depois eu conseguisse reorganizá-lo, inclusive ultrapassar dessa base inicial que eu tenho que eu tive na parte inicial dele lá. Então, é muito importante que o professor consiga, e o aluno consiga entender essa lógica de como que eu desconstruo, reconstruo e consigo transcender. Isso é muito importante, né? E para poder ensinar bem, é necessário dominar os conhecimentos específicos. Volto àquela lógica que já apresentei um pouquinho antes para vocês, que o professor, ele não pode negar os conhecimentos, a sua estrutura técnico-científica, ele tem que dominar isso. Ele precisa dominar para, então, poder avançar. Okay? Ainda dentro dessa condição do conhecimento, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse slide que vem agora. Vamos lá. Educar na escola significa, ao mesmo tempo, preparar as crianças e os jovens para se elevarem ao nível da civilização atual, da sua riqueza e dos seus problemas, para aí atuarem. Olha, veja a profundidade disso. Eu estou reforçando a importância do conhecimento e da educação como um processo emancipador desses jovens para a construção de um mundo diferenciado, de um mundo novo. E isso requer desse professor, como já reforcei anteriormente, preparação científica, técnica e social. Esse professor tem que estar sintonizado com as exigências da sociedade para poder ter uma intervenção adequada. Por isso, a finalidade da educação escolar na sociedade tecnológica, multimídia e globalizada é possibilitar que os alunos trabalhem os conhecimentos científicos e tecnológicos, desenvolvendo habilidades para operá-los, revê-los e reconstruí-los com sabedoria. Não é uma tarefa fácil. Se fosse uma tarefa fácil, qualquer um faria. Né? Então, veja a importância que nós temos no trato com o conhecimento para que os jovens que estejam conosco possam transcendê-los, ultrapassar aquela base que nós oferecemos para que ele autonomamente avance. E onde é que está também centralizada essa questão? É no terceiro item que a professora Pimenta nos apresenta, os saberes da docência. São saberes pedagógicos do como trabalhar esse conhecimento e do como levar esse conhecimento até os jovens e esse como possibilitar a eles a condição da transcendência, da superação daquela estratégia que nós estivemos utilizando com eles. Mas, no frigir dos ovos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, naquele velho ditado que nós temos, não dê o peixe, ensine a pescar. As estratégias metodológicas que estaremos utilizando no processo, ela deve partir desse pressuposto, do processo da problematização, e não da entrega, você apresentar uma questão e você imediatamente dar a resposta aos seus alunos. Dê o tempo pedagógico para que ele possa amadurecer, pensar, criar soluções, errar na resposta, não tem problema algum nisso, mas é importante que você esteja fazendo feedback com ele e retroalimentando de forma positiva. O aluno precisa entender essa lógica. Veja, o exemplo que eu acabei de citar aqui, é muito comum um professor, na sua aula, ele apresentar uma questão, os alunos demoram um pouquinho para uma resposta, ele já apresenta a solução. Não é? Tentem recordar se isso não é uma constante na biografia de todos vocês aí, e que o professor não dá o tempo pedagógico para que o aluno amadureça, para que o aluno pense. Veja, as experiências nos demonstram também que esse procedimento é um procedimento muito difícil no início. Tá? Porque nós, enquanto docentes, nós somos acostumados a essa condição acelerar. Eu tenho que cumprir o conteúdo, eu tenho que atender, e aí fica muito conteudista, a gente fica muito preso a uma lógica pré-organizada que tem que dar conta de um determinado conteúdo. Veja, é mais importante a qualidade daquilo que você ensina, que venha possibilitar a esse jovem autonomia, porque daí ele vai saber buscar, do que você ficar
preso a um conteúdo, um quantitativo. É muito melhor a qualidade do que a quantidade. Que daí ele vai possibilitar que esse jovem crie uma autonomia frente aos conteúdos que são ali discutidos com ele. Então, é importante que o professor, dentro dessa sua prática pedagógica, consiga entender e dar o tempo adequado nos processos de problematizações que vem a oferecer. Considerar a prática social como um ponto de partida e como ponto de chegada possibilitará uma ressignificação dos saberes da formação de professores. Eu vou falar e dar um exemplo daqui a pouquinho sobre essa prática social inicial e prática social final. Ela é muito importante o professor, de ser considerada pelo professor nesse processo de formação. Entendo que eu vou partir de um determinado ponto, que seria a minha prática social inicial, e quero chegar a um outro ponto de forma diferente. Reforçando, refutando ou incorporando novos conceitos, novos procedimentos e novas ações com relação ao que nós temos trabalhado com o processo formativo. Então, para que o futuro professor também entenda e dê chances aos seus futuros alunos desse processo de construção, de reconstrução, de ressignificação dos conceitos que são ali trabalhados. O conhecimento ele está sempre posto para ser comprovado, reforçado ou refutado, né? E a gente tem que estar nessa constante de argumentação, articulação e de avanço em relação a ele. Muito bem. Nós falamos dos 3 aspectos que a professora Pimenta nos apresentou: experiência, conhecimento e procedimentos ou práticas pedagógicas, né? E a gente poderia perguntar, aí para avançar um pouquinho em relação ao nosso tema, como que nós temos avançado, como que nós temos trabalhado esses 3 aspectos no processo da educação física? Seja na educação básica, seja na formação de professores. Podemos dizer, infelizmente ainda, né? Mas eu acredito que nós já avançamos muito. Na década de 80, eu escrevi um artigo no qual eu estava interagindo com professores de outras áreas e questionei a todos eles sobre o valor da educação física. Como nós estávamos participando de um curso de formação de professores, todos eles, no primeiro momento, foram muito positivos. Não, a educação física é muito importante, ela é significativa, ela ensina muito a gente e tal. Eu fui questionando um pouquinho mais, mas como que ela ensina? O que vocês utilizam? O que vocês praticam na vida de vocês que vocês aprenderam com as aulas de educação física? Não, ela é muito importante, eu vou na academia, eu faço natação. Poxa, mas você aprendeu isso nas aulas de educação física? Não, mas elas são importantes. Eu tinha uma professora lá que era muito brava, mas ela me ensinava as coisas. Bom, o que ela te ensinou que foi significativo para você? Ela ensinou, por aí, esporte. Bom, e vocês praticam esporte hoje em dia? Eu faço caminhada. Então, o professor de educação física ensinou como caminhar, qual a melhor forma de trabalho, de treinamento, onde você deve fazer, qual o melhor horário, que tipo de alimentação você deve ter. Não, isso não ensinou nada, não. Mas o esporte, você teve esporte, você sabe analisar esporte? Analisar como? Não, porque quando entram 2 times no campo, a primeira coisa que se faz é criticar o árbitro. Mas por quê? Você sabe analisar se o jogo foi bom, se foi mal? Né? Isso... E aí, no frigir dos ovos, eles vão... quer saber, professora Mauri? Isso, na verdade, a gente não aprendeu muita coisa, não. Não é um espanto, não foi um espanto. A gente já sabia dessa condição e dessa situação que era apresentada. Mas o que me espanta é que eu fiz isso na década de 80. Repeti isso no final dos anos 90. Infelizmente, as respostas, as argumentações foram as mesmas. Veja. Mas avançamos. Eu acredito que já no novo século que nós estamos agora, a gente já produziu muito material, temos muitas coisas que são significativas e que estão à disposição, e as aulas estão mudando dentro da escola. Mas ainda temos um longo caminho para avançar. Então eu gostaria que vocês acompanhassem comigo essa citação. Nós somos, por natureza, resistentes às mudanças, principalmente quando elas nos impõem novos esforços e novas posturas. Mas será impossível modificarmos o quadro da educação física escolar sem que muito esforço seja feito e que haja um retorno efetivo aos estudos. O que eu estou querendo dizer com isso? Sim, nós
Quando nós estamos na nossa zona de conforto, é muito difícil a gente se sacudir e criar uma instabilidade. Mas não somos só nós, não. Isso é normal do humano. Né? Isso é normal do humano. Mas é importante que a gente constitua o hábito de sempre estar em desequilíbrio. É muito importante para o professor estar nessa condição de desequilíbrio, de busca de novos conhecimentos, da curiosidade, de estar apto a enfrentar o novo, a errar, inclusive, né? Porque no erro a gente aprende muito com ele também, não é só nas ações positivas que nós temos, né? Então a gente tem que avançar nesse sentido. É importante termos a clareza desses avanços, ok? Então, e a gente sabe muito bem que o professor tem lá as suas dificuldades em se propor a avanços nesse sentido, no qual ele saia da sua estabilidade. Não só o professor, mas os alunos também. Então, mas o professor tem que estar avante, o professor tem que estar um pouquinho acima dessa condição para ele instigar os alunos a saírem desse comodismo. Todos nós precisamos desses avanços para superarmos esse quadro que está aí colocado e que precisamos. Senão nós estaremos repetindo e não avançando com a nossa educação física e com o processo de formação do professor de educação física. Muito bem. Uma questão central para darmos continuidade ao nosso tema. Nós temos pecado no processo de aplicação dos nossos saberes? Por quê? Eu diria para vocês que nós temos um problema de ordem epistemológica e conceitual. Ou seja, a de acreditarmos nossas ideias a um objeto de estudo e nele não possibilitamos as várias condições de interpretação, fazendo desse trabalho muito mais uma doutrina do que um ato de reflexão. Esse é um cuidado que o professor formador precisa ter. Né? A gente aqui não está numa condição policialesca nem nada, mas é importante que o professor dê chances ou consiga entender que o seu papel num processo formador, ele é parte dele, ele não é o todo. Né? E é muito comum, e a gente tem sofrido muito com a área da educação física e nos processos de formação, os diversos cursos, em especial a gente poderia, por uma condição até mesmo de lógica de organização, são as instituições públicas, nas quais o fomento nas discussões sobre o processo formativo é também bastante grande. Né? Ele não vem de uma lógica de fora, ele vem da lógica do corpo docente ali instituído. E é muito comum, quando eu estou falando dessa, vamos dizer assim, discussão ou preferência por uma ou por outra, que nós tenhamos várias sub-áreas dentro da grande área da educação física, que está dentro da grande área da educação, né? E que por uma outra lógica também está dentro da área da saúde. Mas a gente tem dentro da educação física os nichos, por exemplo, os nichos biológicos que tratam da questão da saúde, com a fisiologia, com a biologia, com a biomecânica, com a questão da atividade física e saúde, nutrição. Bom, esse é um nicho muito forte dentro da nossa área, que historicamente esteve presente. O outro nicho muito forte, e que caiu muito dentro da lógica de formação, são as esportivas, são as condições esportivas. Treinamento desportivo, as modalidades esportivas e tal, e que hoje ela caiu um pouquinho desde as brigas da década de 80, que elas eram muito fortes e de repente foram perdendo um status dentro do processo de formação do profissional de educação física. As condições sociais, que são as discussões sobre cultura corporal, sociologia, filosofia, antropologia, e aí uma vertente também das discussões político-pedagógicas dentro da área. E as condições pedagógicas, que são as metodologias de ensino, práticas pedagógicas, a forma como trabalhar, que é muito vinculada às questões sociais que eu acabei de dizer. E tem ainda uma outra vertente, que é a vertente do lazer. Isso só para dar uma exemplificação, bem grosso modo, de como que a gente tem dentro dessas lojas, cada um puxando a sardinha para um lado, e a gente pouco se encontrando num processo mais consistente para a formação do profissional de educação física. Cada um dá um tiro para um lado. E isso é muito perigoso dentro dessa lógica de formação. Todas elas são importantes. Nenhuma é mais do que a outra dentro da lógica da formação e do desenvolvimento do profissional, do desenvolvimento profissional que nós temos com a educação física. Todas elas são significativas e importantes. Então, é necessário que a gente tenha a clareza, né, e a ponderação numa organização curricular de considerar, no processo formativo do futuro profissional de educação física, a importância de todas essas áreas. Né?
E aí, essa linha de produção que hoje nós temos, produção técnico-científica na academia, isso, por vezes, leva esse profissional a ser um profissional de laboratório e não aquele profissional que consiga enxergar a aplicabilidade daqueles conhecimentos que se produz dentro de um laboratório, né? Um outro ponto muito significativo que a gente tem em relação a esses aspectos da formação é que os nossos saberes universitários estão distantes da realidade profissional vivenciada pelos profissionais no exercício do cotidiano. Desde as reformulações do processo de formação, isso aconteceu em 96 com a última LDB, e depois em 2002 com a mudança da formação do professor, né, que era o professor da educação básica, se teve o que se chamou de simetria invertida, a necessidade de se organizar a estrutura curricular de forma a contemplar o chão da escola. Essa é a simetria invertida, né? Ou seja, a gente não pode estar formando para uma escola utópica, eu tenho que formar para a escola real. E o que a gente tem visto da escola real dentro do processo formativo na área? É muito importante. Para isso foram criadas atividades curriculares que elas acompanham desde o início do curso. Depois tem os estágios com mais horas, são 800 horas só nas atividades e também nas práticas pedagógicas, perdão, nos estágios. Além das atividades complementares que ele pode fazer, que são mais de 200 horas, ou seja, quase 1000 horas de ações que podem estar diretamente, e devem, na verdade, estar diretamente vinculadas, porque daí tinha a formação do licenciado e do bacharel dentro da nossa área. Hoje, com as novas reformulações, os 2 primeiros anos são comuns e aí os 2 últimos anos em separado. Mas isso não impede o que eu acabo de dizer aqui, da necessidade de nós aproximarmos do que se discute dentro da escola, da universidade, com a realidade que está posta. Então, nem o professor da universidade não pode se arvorar no sentido de entender que ele sabe de uma escola utópica e quando na realidade se precisa de outras coisas. Então, temos feito alguns projetos nesse sentido, aproximando essa universidade, mas ainda temos muito para contribuir e avançar, né? Outro aspecto que também julgo como importantíssimo e que nós já falamos anteriormente, quando dos saberes da prática pedagógica, salientado pela professora Pimenta, é que no processo de formação dos nossos saberes, é importante que os professores entendam a necessidade da problematização, da condição dimensional do ensino e do conhecimento que é trabalhado nesse processo formativo. Isso é muito importante de ser salientado. Esses 3 aspectos eu julgo ainda que precisamos avançar, temos a necessidade premente de que isso aconteça dentro da lógica formativa. Ok? Bom, para encerrar o nosso encontro de hoje, como eu falei já anteriormente, eu gostaria de deixar o modelo de organização de aula do processo histórico-crítico do professor João Luiz Gasparim. Muito legal esse processo histórico e que o professor, na sua organização, precisa considerar. Ele parte da prática social inicial dos conteúdos, passa pela problematização, instrumentalização, catarse e prática social final dos conteúdos. Ou seja, o que os alunos já sabem, né, a prática social inicial, lembra aquilo que a gente comentou? Eu problematizar, trazer a experiência, trazer a vivência desses alunos. Eu problematizo com ele, com uma listagem desses conteúdos, de como que eles são variados, de como que eles são apresentados na literatura. Depois eu instrumentalizo esse aluno, trabalhando adequadamente as informações, transformando essas informações em conhecimentos palpáveis e que esses alunos consigam discutir adequadamente esses conhecimentos. Passo para um momento de catarse, no qual o aluno vai nos demonstrar, por meio dos conhecimentos que foram trabalhados, se ele absorveu aquele conhecimento, se ele conseguiu ter ideias, proposições sobre ele, e aí eu posso utilizar N formas, né? Desde seminários até provas, ou apresentações, ou vivências e assim por diante. E aí eu vou chegar numa prática social final desse conteúdo, que é o final do tema que eu havia organizado. E nesse final eu vou verificar, ele vai me apresentar como que aquele conceito inicial foi transformado, ou não, ou foi refutado, ou foi criado um novo. Isso é muito importante. Como exemplo para essa experimentação, eu brinquei aqui para vocês, e aí eu vou apresentar agora. Vejam aí no vídeo. Se eu vou partir de uma prática social inicial, o tema vai ser corrida de longa distância, né? O que é uma corrida de longa distância? Quais são as provas de longa distância? A corrida de longa distância,
Como que eu devo me comportar em relação a ela? Se nós temos corrida de longa distância na nossa cidade ou na nossa região, e aí, a partir dessa problematização, eu pergunto para ele também o que ele gostaria de saber um pouco mais. Na problematização, eu vou trazer quais são os tipos de corrida, quais são os aspectos fisiológicos dentro da corrida de longa distância, como treinar dentro da longa distância, aí eu trago os artigos, os textos e tudo mais. E trabalho nas dimensões fisiológica, biomecânica, de treinamento, econômica, social, né? Pô, social seria muito legal aqui eu estar apresentando. Por que os quenianos, os jovens lá da África, eles ganham tanto as corridas de longa distância? O que leva a isso? Olha, tem estudos fantásticos em relação a esse tema. Bom, mas avançando, a gente vai para a instrumentalização. Aí eu vou apresentar artigos, materiais específicos do tema, como treinar, eu vou utilizar aulas expositivas sobre o tema, vou fazer com eles algumas vivências de longa distância para eles sentirem fisiologicamente o que significa, por exemplo, correr 5 quilômetros. Dependendo da idade, né, dependendo do grupo com o qual eu vou interagir, a gente vai diminuindo ou aumentando esse momento. Passo para a catarse, que é a organização de uma prova de longa distância com grupo. Eles mesmos podem organizar isso, se preparar e desenvolver. E apresentar um plano de treino para a corrida de longa distância, por exemplo, aqui em Maringá, para a prova Tiradentes, que é de 10 quilômetros. E aí, na prática final, eu vou buscar com ele as manifestações pessoais sobre o entendimento da corrida de longa distância. O que eles entenderam, qual era a ideia inicial, qual é a ideia final, qual era a ideia inicial de treinamento e qual é a ideia final de treinamento. Veja, temos aqui um quadro muito legal de como que nós podemos avançar com uma temática dentro de uma aula. E tudo aquilo que a gente comentou nesse nosso encontro está presente dentro dessa aula. Veja, a gente está buscando as experiências dos alunos, a gente está trabalhando com conhecimento e eu estou utilizando técnicas e estratégia pedagógica, levando esse aluno a pensar sobre o tema e a transcender o tema. Ok? Espero que tenham gostado. E a gente se encontra mais adiante. Um abraço a todos.